Olá, pessoal! Vamos começar então mais uma live aqui, que a gente tem nosso horário marcado toda quarta-feira às 8 horas. O tema de hoje é alma doente. A gente tem muito que falar sobre isso. E para isso, eu convidei para o nosso bate-papo a professora Lídia, que é uma grande amiga, né, médica, foi minha orientadora de TCC, é que eu tenho um grande carinho por ela. E ela fez uma monografia justamente sobre esse tema. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre muitas e muitas coisas aqui, através da psiquiatria, da leitura, da medicina, muitas coisas. Lídia, seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui no nosso canal para conversar sobre esse tema, sobre alma doente. É uma honra estar aqui com você. Quem diria que, passados alguns anos, né, eu estaria aqui convidada por você para falar de alguma coisa que faz tanto tempo que eu nem me lembrava direito. Essa monografia eu fiz em 2003, se não me engano, 2002, 2003. Foi um TCC, né, como aquele seu. E foi um tema escolhido assim. Eu queria fazer uma coisa inédita, né? Eu queria fazer uma coisa que ninguém tivesse feito antes, porque para sair da mesmice, para falar de algo que fosse importante para mim, e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, de repente, veio essa ideia. Estava no centro da cidade, aquela confusão de pessoas passando para lá e para cá, fumaça, aqueles lugares para você atravessar ruas cheios de gente, as pessoas esbarram em todo mundo. Aí eu comecei a pensar, mas que loucura viver num lugar desses, né? E aí eu comecei a pensar nessa coisa, né? Eu fiz um curso de homeopatia no Instituto Hahnemanniano, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e um curso de 3 anos, eu tinha que fazer uma monografia de final de curso, e eu queria uma ideia, e até agora eu não tinha tido ideia nenhuma. De repente eu comecei a pensar nesta cidade como um organismo vivo. Um organismo vivo, para se manter vivo, ele precisa ter uma alma. Sem alma, né? Alma como algo que deriva de uma palavra latina chamada ânima, que tem vários sentidos, né? E o sentido que eu peguei é uma parte imaterial de um organismo vivo. Uhum. Tá? Não foi no sentido religioso, foi no sentido de parte de nós. Sim. E pensando no planeta, né, como um ser vivo, pensando numa cidade como um organismo vivo, e aí ânima como alma desta cidade. E aí eu comecei a pensar nos sintomas, né, nos sintomas mentais do Rio de Janeiro. Uma coisa interessante, Lídia, é que justamente você falou assim, tem tanto tempo, 2003, mas é um tema extremamente atual, né? Assim, a construção, ela vem ao longo do tempo, mas ela nunca tem fim. Então, Não, você até já começou a responder a minha primeira pergunta, seria o que seria uma alma doente? Né? Você caracterizou melhor o que seria a alma, né? E a alma dentro de uma estrutura social, de uma construção de cidade. Mas o que seria uma alma doente nessa concepção? quais são as coisas que nos fazem sentir mal? Os sintomas, sinais e sintomas mentais, não físicos, mas mentais, que nos levam à doença.
E aí a homeopatia tem uma série de conceitos. Eu adorei fazer essa pós que eu fiz em homeopatia. Sabe por quê? Eu aprendi muitas coisas interessantes. Eu aprendi conceitos muito interessantes, conceitos de adoecimento, conceitos de doença. O que menos eu aprendi foi homeopatia. Muito sobre tudo, né? E aí, é, quando eu reli agora o trabalho, eu vi que ele está atual, sim. Impressionante, né? Eu falei coisas ali e elas continuam aqui, e não só continuam, como pioraram esses sintomas, né? Por exemplo, corrupção Sim, é um dos sintomas mentais da cidade, que sim. reflete na gente, porque é como um gênio epidêmico, né? É algo que está aí na atmosfera e que contamina e contagia. Contamina a gente. É estranho isso, né? Esse é um conceito homeopático, não é um contágio infeccioso, mas é um contágio inflamatório. Interessante. Lídia, a gente fala aqui para um público muito diverso, né? Então, assim, talvez tenha pessoas que não estão entendendo muito o que a gente está dizendo, assim. O que seriam, por exemplo, quando você diz assim, alguns sintomas, sinais e sintomas que geram adoecimento? O que seria isso, assim, para o pessoal entender? Tá. Por exemplo, a gente está triste. Por algum motivo, a gente está triste. Porque perdeu um ente querido. Vou dar um exemplo aqui de tristeza. Um colega meu de turma, meu amigo há muitos anos, o cachorrinho dele morreu no domingo passado e ele está muito triste. Está muito triste porque ele perdeu um ente querido. Sim. E o que, que ele vai fazer? Ele vai trabalhar essa tristeza, né? Ele vai trabalhar essa tristeza e ela vai saindo dele e vai ficando a lembrança boa. Imaginemos que esse sintoma ele resolva, ele não aguenta estar com esse sintoma, e aí ele vai ao médico e pede um remédio para esquecer essa tristeza. Mas Na não resolveu. psiquiatria é muito comum, né? Um Sim. remédio para esquecer a tristeza, um remédio para se livrar daquilo, o remédio que faz você trancar aquele sintoma lá dentro de uma gaveta, tranca com a chave, mas ele está ali. Um dia ele vai sair, vai ficar batendo até conseguir sair dali. De várias formas, né? E com coisas não enfrentadas. De Falta várias o formas. Ele vai enfrentamento. tomar numa dor de estômago, né? Uma dor de Ele cabeça, numa numa dor de taquicardia, que é o cabeça. coração acelerado. Exatamente. Muitas coisas. Então, esses sintomas, que são os sintomas coletivos, né? São sintomas coletivos que fazem parte da nossa vida, Sim. fazem com que a gente amadureça, fazem com que a gente cresça, fazem com que nos tornemos pessoas melhores, e a gente tem que trabalhar isso. É uma coisa. Esses sintomas precisam ser medicados? Nem sempre. Nem sempre. É uma coisa que eu sempre falo aqui no Instagram e também nas nossas lives, né? Que muitas vezes as pessoas não precisam da medicação. O que é importante é fazer uma boa anamnese, né, que é uma avaliação médica na nossa conversa, né, em toda consulta, para se identificar alguns gatilhos, alguns pontos, algumas necessidades de enfrentamento que ficam ocultas, que ficam escondidas, que a gente bota numa caixinha e guarda, né? Aquela velha frase, 7 chaves, esconde debaixo da cama e deixa ali para ninguém achar,
mas que nos causam sintomas, né? Que nos causam prejuízos, o que a gente chama muito na psiquiatria de transtorno. A gente gosta dessa palavra, né? Então, quando... Transtorno, né? É mais bonito, é uma palavra Então você mais tá... tranquila, né? É melhor. Eu gosto de transtorno também. A gente usa muito essa palavra para caracterizar que aquilo já entrou num estágio que tem algum tipo de prejuízo. Mas, por exemplo, pode ser uma dor que não foi digerida no passado, pode, algum enfrentamento que não foi colocado, né? Alguma palavra que ficou presa muitas vezes no passado, que não foi dita por algum, que não foi conversada com algum familiar. E tudo isso, ao longo do nosso processo de desenvolvimento, ela pode gerar algum transtorno, né? E às vezes a gente mascara esse enfrentamento, a gente deixa de fazer isso com a medicação. Então a gente esconde, bota uma cortina de fumaça, muitas vezes, naquilo e não realmente trata a causa, não enfrenta, não mexe na ferida. E às vezes a gente tem que mexer, sim, na ferida, mas isso é um processo, né? E demora, leva tempo, é difícil. Nem todos os psiquiatras, nem todos os médicos estão dispostos a ouvir, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, ainda mais numa sociedade que corre tanto, né? Que tem tantas distrações, eu diria, né, que tem tantos ruídos, né? Quando a gente fala do seu TCC também, na construção de uma cidade, né? Tem tantos ruídos e a gente às vezes não para se ouvir e para ouvir o outro. Então, eu acho que é extremamente importante esse processo de escuta num tempo moderno que cada segundo é precioso, mas é muito desperdiçado. A gente perde talvez a oportunidade de parar para refletir e parar para se ouvir. Eu acho que isso é extremamente importante no processo de desenvolvimento, né? E de vida mesmo. Eu acho que todo mundo deveria desenvolver mais essa habilidade de ouvir e de se ouvir. Interessante você falar isso e falar das distrações. A gente tem tantas distrações, né, que a gente fica ansioso, a gente não tem calma, não tem tranquilidade, porque a gente, por exemplo, está lendo um livro, mas tem um outro que a gente quer ler, que tem uma coisa importante, e uma coisa leva a outra. E eu aprendi a entrar nesse labirinto pela internet. Então, você está vendo uma coisa, isso é muito assim em redes sociais, né? Você está numa rede social, está vendo uma coisa e você nota uma coisa interessante, e aí você vai pesquisar essa coisa interessante, ela já leva alguma coisa e por aí vai, e você não fica em nenhuma. Pois é. E as redes Você abre sociais, várias caixinhas. e as redes sociais também têm a ver com uma outra coisa, que é o fato de você querer se mostrar bonito, maravilhoso, bem, está feliz. Você tem que se mostrar feliz, Feliz o tempo todo. satisfeito. E não é possível isso, porque isso não existe. Você está feliz. Se você consegue ser feliz é um estado duradouro, não é? Estar alegre é um estado que passa, que é rápido, mas ser feliz é uma coisa que está dentro de você. Ser alegre é com o que está lá fora. Então, eu acho que você, na verdade, você tem que mostrar que está alegre. O tempo todo, né? E vender entre aspas, né? Mostrar para as pessoas isso, que você é alegre o tempo todo, que sua vida vai bem o tempo todo, que seu relacionamento é feliz o tempo todo, Aí, que suas amizades são perfeitas, ter suas aquelas viagens são maravilhosas. não existe, não é possível. Não é possível que isso aconteça assim o tempo todo. Pois Então, é. as redes sociais também são um ponto aí é, que faz mal. Ao mesmo tempo que pode fazer bem, também faz mal.
Eu acredito que seja um grande equilíbrio, né? Mas achar esse equilíbrio, às vezes, é muito difícil. Lídia, assim, a gente está numa sociedade cada vez mais narcisista, né? Uhum. Então, as redes sociais, elas só Alimento. aumentam, fomentam isso, né? Então, mas você acha que nessa sociedade mais narcisista é mais difícil com as distrações enfrentar e amadurecer? Eu acho. Eu acho muito. Amadure... Porque para amadure... amadurecer, penso eu, você tem que refletir sobre as coisas que você está vivendo. Mas você não consegue nem pensar nas coisas que você está vivendo, porque você está vivendo a coisa do outro, A vida do outro, né? a vida do outro. Ou a Ah, perspectiva do outro. vou fazer a mesma coisa, ou então vou fazer diferente para mostrar para o outro que eu também tenho uma coisa legal. A vida é isso. Parece que a vida se resume a eu acordo, entro na rede social, mostro o que eu estou fazendo, vou dormir. Falam muito sobre o metaverso, né? Que vem uma rede social, um universo paralelo, né? Que as pessoas estariam vivendo vidas diferentes da realidade, né? Uhum. Mas eu já não, eu me pergunto se às vezes a gente já não está fazendo isso, né? Que a gente vende uma imagem nas redes sociais, a gente vive uma vida paralela nas redes sociais que às vezes não corresponde com a nossa realidade. Por exemplo, eu posto uma foto que eu estou sorrindo, feliz, maravilhosa, ou numa festa, né? Já vi pessoas passarem muito por isso. Tô numa festa me divertindo, olha aqui e tal. E falar, nossa, a festa tá horrível, vamos embora. Mas assim, fiz minha mídia e agora eu posso ir embora da festa. Então, assim, será que a gente já não está vivendo um universo paralelo? Então, só estão dando nome aos bois. Acho que a gente já faz muito isso. E os transtornos mentais, eles têm aumentado muito nos últimos anos, né? Quando você fez a sua monografia lá em 2003, né, você já colocou lá alguns dados da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, falando o quanto isso gerava um transtorno social, né? E quanto isso gera um impacto. E a OMS, nesse ano, né, falou que um aumento, uma estimativa de aumento de 25% dos casos de transtornos mentais e que se gasta globalmente, né, 1 trilhão por ano com saúde mental. E uma das principais causas de afastamento do trabalho é justamente a saúde mental. Então, talvez assim, a minha reflexão aqui seria como que a gente pode melhorar esses aspectos? Como que a gente pode cuidar melhor da nossa saúde mental? Ou prevenir melhor em relação também ao trabalho? Você desenvolveu trabalho durante muitos anos, né? Eu acho que você tem mais propriedade de falar isso do que eu. E o quanto o trabalho pode impactar também a nossa saúde mental e qual é a relação de vida social, vida familiar, trabalho, né? Porque às vezes a gente mistura tudo e a gente acha que a gente é uma coisa só. Então eu sou só a Lídia médica, eu sou só a Clícia médica. E, na verdade, somos seres extremamente complexos e de multiformatos, né? Então, eu sou a Clícia filha, eu sou a Clícia amiga, eu sou a Clícia médica, eu sou várias Clícias, né? Dentro do meu universo. Então, como caracterizar que algumas coisas elas são tão fundamentais de que eu não sou só o meu trabalho. Eu aprendi algumas coisas na homeopatia interessantes. E uma delas foi que, quando eu me apresento, eu sou médica, aquilo que eu falei da agora para você, quem sou eu? Sou médica, professora, sua amiga, sua fã. Eu sou essa pessoa. Eu agora sou a médica, agora eu estou sendo entrevistada para você, e
por você, então eu sou uma pessoa X. Mas não, eu sou todas essas pessoas, eu sou uma pessoa plural, como todos nós. Então, na homeopatia, a gente é isso e busca isso do nosso paciente. Então, uma entrevista homeopática, ela procura ver a pessoa como um todo. Ela não pergunta apenas pela dor, ela pergunta tanta coisa. Um bom homeopata, ele pergunta tanta coisa, que você sai depois da consulta e pensa, nossa, me perguntou um monte de coisas que nunca ninguém me perguntou antes. Por quê? Porque a gente precisa saber quem é aquela pessoa. Eu sempre fiz isso com os meus pacientes, Eu né? digo que é um real interesse pelo ser humano, né? Um bom médico, ele faz isso, né? Então, é um real interesse pela vida. E a saúde mental, aí é uma outra coisa da homeopatia, né? A hierarquia de sintomas. Os sintomas mentais são a maior hierarquia. Os remédios mentais usados para tratar o mental são da maior hierarquia, porque a partir do mental vai se dar todo o resto. Isso é uma coisa interessante. Eu não estudo homeopatia há muitos anos, eu não faço homeopatia há muitos anos, mas aprendi alguns conceitos lá, alguns deles são bastante complexos, são bastante difíceis, mas que me fizeram ter uma visão diferente do adoecimento e das doenças. E aí, de uns 3 semestres para cá, eu incorporei na anamnese, né, nas minhas aulas de semiologia, eu incorporei na anamnese as perguntas sobre qualidade de vida. É importante a gente saber como é que é a qualidade de vida do nosso paciente. Sim. Então, incorporei algumas perguntas e fiz isso na anamnese. Eu não sei o que vai acontecer com esses alunos, porque são mais meus alunos, não sei se eles vão aproveitar isso ou não, mas eu acho importante. Eu acho importante que o paciente também tenha um certo protagonismo, tá, durante a consulta médica. Sim. E eu e um colega meu de turma, meu amigo, que também é professor de semiologia, a gente acabou de escrever um artigo, está saindo aí do forno, não sei para onde ele vai ainda, mas é um artigo sobre isso, sobre a necessidade da gente ceder um espaço para o paciente falar, Uhum. para o paciente dizer o que está sentindo, não importa. Não é só, eu estou com uma dor que eu preciso qualificar bem. Não, é a vida toda Sim. dele. Quando começou essa dor, significa o que estava acontecendo quando essa dor começou, Perfeito. né? Então, acho que é isso, acho que é um recado para os nossos pacientes, porque também somos pacientes, né? Nós somos médicas, mas somos pacientes também. Então, um recado que eu posso dar para os meus pacientes tenha um certo protagonismo na consulta médica, porque a consulta é para vocês. Não é só responder o que o médico está perguntando, não. É poder falar, Eu acho porque que isso faz parte do tratamento. E aí a parte da elaboração, né? Quando você fala, você começa a se ouvir e a entender o que está acontecendo. Eu acho que é aquele tipo de consulta que você senta e o médico, olha, você toma isso, faz isso e acabou. Mas qual é a realidade? Será que ele vai tomar aquela medicação? Quais são as expectativas? As expectativas foram alinhadas? O que o paciente espera desse tratamento? O que ele veio buscar? Né? O que ele procura? Então, acho que são várias questões que é importante, né, para serem trabalhadas, perguntadas
e realizar também, o que eu sempre digo, uma boa transferência, né? Uma boa relação médico-paciente. Porque não adianta nada, não existe mais essa figura do médico impositor, né? Então eu sei, eu tenho o conhecimento e você tem que aceitar. Eu é Hoje em que dia o conhecimento está muito disseminado. Então o paciente já chega e já pesquisou tudo no Google, sabe tudo. Mas assim, você vai ter medo disso? Não, pelo contrário, você vai fazer o quê? Você vai explicar e conversar mais sobre aquilo. Eu acho que é até uma oportunidade de esclarecimento. Quando os meus pacientes, eles já vêm com várias informações, eu acho ótimo, porque eu falei, então tá bom, então vamos conversar. Olha, isso aqui é nessa linha, isso aqui não, né? E a gente vai, eu vou aprendendo também. Eu acho que é um grande aprendizado. Então, apre- quando você troca isso, né, essa questão de conversar, de realmente de trocar informações e de construir essa relação. Eu digo que eu construo relações com os meus pacientes, eu construo uma linha de tratamento que é conjunta. E eu sempre pergunto, vamos fazer por essa linha, não vamos? O que você acha disso? Né? Porque realmente o paciente, ele é o protagonista do tratamento. O tratamento é a vida dele. Então, é muita ousadia, né? Chegar e você falar, impor aquilo ali para a vida do outro. Né? Eu acho isso de uma incoerência tão grande, né? Como impor algo para o outro? Não, não tem como eu impor, né? A vida é dele, as escolhas são dele. Eu posso ajudar nesse processo, né? Então, nesse processo a gente pode caminhar junto, mas caminhar impondo não tem como. Esse paciente ele não vai entrar em tratamento. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para aprender nessa linha, mas é extremamente importante, eu acho que quando a gente fala de alma doente, né, e quando a gente lida com isso, né, assim, a gente tem que entender que nem sempre o que a gente quer, na verdade, é curar, mas é aliviar, né? Porque nem sempre é possível curar, mas aliviar a gente tem que fazer sempre, né? Então e a às gente tem que vezes cuidar. a gente cura errado. Eu tive um paciente que chegou para mim e disse: Olha, eu preciso me tratar, porque senão meu casamento vai terminar, porque eu não consigo nem tirar férias. Eu trabalho muito, eu adoro o meu trabalho e não consigo me desligar. E eu preciso me desligar. Estou precisando viajar, não sei o quê. Aí eu fiz uma medicação homeopática para ele. As férias foram ótimas. Quando ele voltou das férias, ele viajou, ficou um mês fora, passeando e tal. Ele voltou feliz, estava tudo muito bem, obrigada. Aí ele foi, me agradeceu e foi trabalhar. Só que, de repente, com um mês mais ou menos de trabalho, ele voltou e disse: Olha só, não dá para eu ficar assim, porque o meu trabalho está horrível, eu não estou conseguindo trabalhar. E eu gosto de trabalhar. Então, aquele tratamento não foi bom só para ele viajar. Eu falei, ué, para de tomar a medicação e começa a se estressar de novo, porque é isso que você gosta. É o que dá prazer, né? É o que dava. Então, nem sempre a cura é o que o paciente busca. Às vezes é o que ele fala, não o E que ele entender realmente quer. o que aquele paciente está querendo. Agora, o que a gente também pode ajudar, e quando eu fiz esse trabalho, eu pensei muito nisso, esses sintomas mentais, que são da cidade do Rio de Janeiro, são os nossos, Sim, né? São sintomas que nos incomodam. E quando a gente tem a real noção daquilo, fica mais fácil trabalhar. A gente precisa ter a total noção do que está, na verdade, incomodando a gente. Muitas vezes a gente não tem.
Por É exemplo, eu porque posso estar triste e não saber por quê. O que está acontecendo comigo que eu estou me sentindo mal? Muitas vezes a gente ajuda o nosso paciente assim. Uhum. E quando ele consegue entender o que realmente está fazendo mal a ele, a gente está ajudando. Ai, sim. E nem sempre ele precisa de remédio. É o que eu sempre digo. Tem uma frase que diz, né? Leva-se anos para aprender a medicar, mas leva-se muito mais tempo para saber quando não medicar, porque é uma linha muito tênue, né? E, Exata. e só se faz isso quando você constrói esse tipo de relação, né? E esse tipo de escuta. Porque se você não parar para ouvir, qualquer medicação é mais fácil, né? Porque, olha, toma isso aqui, mas não tem aquele cuidado, né? De aliviar realmente, de prestar atenção no que realmente aquela alma está dizendo, aquela alma realmente precisa, né? Então, acho que essa é a linha, esse é o processo. Que talvez seja muito difícil, não é fácil como a gente fala aqui, não é fácil na teoria, é um Até processo dificílimo. consegue fazer, né? Mas é difícil. É, existem vários tipos de inteligência, né? Acho que isso é uma coisa que todo mundo vê, né? Os vários tipos de inteligência e a inteligência intrapessoal, que é você entender os seus próprios processos, é a mais difícil de todas. E difícil de ser desenvolvida no mundo com tantas distrações, como a gente falou. Lídia, foi um prazer bater esse bate-papo aqui, né, com você. Acho que a gente levantou assim muitas questões interessantes que a gente poderia até aprofundar muito aqui, mas eu acho que tá bom por enquanto e a gente pode até marcar uma próxima oportunidade para continuar também conversando sobre muitas outras questões, né? A Lídia é uma leitora muito assídua. Se você fala qualquer livro com ela, então eu já li e tal, pode ler esse, pode ler aquele. Quando eu busco referências, eu busco a Lídia. É o Google e a Lídia. Depois vou te mostrar o livro que eu comecei a ler ontem. Me mostre. E eu agradeço muito, né, por Eu poder também matar um pouquinho da saudade que eu tava de você e de conversar com você também. Nossas conversas são sempre de grande impacto, assim, para mim. Então, fico muito feliz. eu também. Você sempre me disse, desde o início da faculdade, que uma frase que sempre me marcou, né, que eu era muito terapêutica para você. E a Exatamente. gente E a gente passou por vários processos durante a faculdade, né? E você viveu muitas coisas, eu vivi muitas coisas também. E estivemos juntas, né, em alguns pontos de interseção nessas nossas histórias de vida. E eu digo hoje o mesmo para você, que você também é muito terapêutica para mim e que eu cresço muito com você. Então, eu só deixo aqui o meu muito obrigada. Eu agradeço a você pela paciência. Eu não sou muito boa no falar, não, mas É sim. eu, eu fiz esse sacrifício por você. Eu Tá? fico muito grata. Beijo. Obrigada, Lídia. Obrigada, pessoal. Lembrando, curtam o canal, compartilhem, deem um joinha, mandem para os amigos. Um grande abraço e até a próxima quarta. Tchau, tchau.